Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um curso do Portal Programando e vocês podem ver que a gente está com um site aberto, né, chamado ThinkCard. Bem, esse site, para quem já trabalhou, assim, já conhece, ele é da mesma empresa que produz o AutoCAD, né, que é a empresa Autodesk. E esse site ele fornece uma coisa muito legal, que é a gente poder trabalhar com Arduino sem a gente necessariamente precisar estar com Arduino, certo? Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição. Eu quero que vocês entrem nesse link para a gente começar. A primeira coisa que tem que fazer nesse site é justamente se inscrever no site, né? Como eu já tenho minha inscrição, eu simplesmente vou logar, ok? Pois bem, a gente pode observar aqui na barra lateral que a gente tem alguns componentes que fazem parte dele. Aqui ele tem, olha, os componentes básico, mas você também pode selecionar aqui todos e ele já tem alguns circuitos montados. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse básico. Esse básico pra gente, a priori, né, ele já soluciona bastantes problemas. Então ele tem aqui, ó, por exemplo, LED, ele tem potenciômetro, capacitor, bateria, certo? E isso aqui dá pra gente entender certinho como que é o comportamento, porque ele é o mesmo do ambiente físico. Então ele simula aqui completamente o ambiente físico. Então antes que você compre um Arduino, que você para você ter certeza, né, se você vai gostar de trabalhar com ele, é bom você dar essa testada aqui nesses componentes, porque aqui você já vai ter uma ideia. Então ele já tem aqui a placa de Arduino, já tem tudo isso pra gente. Se você vir aqui nos componentes e clicar aqui, ó, Arduino, você pode observar que ele já tem uma série de circuitos montados. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, que é o Hello World, né, do Arduino, que é o piscar. Então vamos aqui dar uma olhada. Ó, eu vou clicar aqui nesse piscar e vou arrastar ele para a tela e soltar. Então, o que é esse nosso circuito? Ele é um Arduino, ele tem um fio, né, ligado na porta GND, que a gente também pode chamar da porta terra, né, que é o negativo, e a gente tem aqui um fio ligado em um resistor que está ligado na porta 13. Lembrando que Arduino ele não é simplesmente o componente, você tem que programar. A programação aqui é feita em uma linguagem C, tá? Para quem não conhece a linguagem C, se você conhecer qualquer outra linguagem, já serve como base. Mas vamos dar uma olhada aqui no código. Olha, ele tem a forma de programação em blocos, né? E ele tem, se eu clicar aqui onde está escrito blocos, como você alterar para texto, que é o que a gente quer, né? Para a gente olhar. Então olha aqui o código fonte. No Java, em C, né? A gente tem o main. Lembra lá do método main, que ele serve como função principal. O Arduino ele tem dois outros métodos, que é o método setup e o método loop. Tá? O que é o método setup? É um método onde você vai dar as propriedades das configurações do seu circuito. Então vou aqui dentro do setup, por exemplo, para esse nosso circuito atual. Eu estou falando para ele o seguinte, olha, no pin, na saída 13, então por isso que ele coloca pin mode, né, 13, ele é um output. O que é um output? É uma saída. Então aqui a gente sempre vai trabalhar com saída e entrada de dado. O que é uma saída de dado? Um LED, por exemplo. Por quê? O LED ele é uma forma de enviar um dado que está no Arduino para fora. Como que esse dado vai sair? Poderia ser um LED, poderia ser uma impressora, porque a impressora ele sai do computador para fora, por isso que é um método de saída, né? Então, eu estou configurando dentro do método setup que na porta 13, se vocês olharem no circuito, ele está ligado na porta 13, então, se por exemplo, se eu venho aqui no fio que está ligando ele na porta 13 e mudo ele para a porta 12, então eu tenho que vir aqui na porta aqui e alterar para a porta 12, porque aqui é a configuração de qual porta o meu Arduino vai se comunicar com o LED, beleza? Ele, além disso, tem um outro método, uma outra função, que é a função loop, tá bom? Essa função loop é porque o Arduino, enquanto ele tiver energia, ele vai ficar executando essa função loop. Então, quando você liga ele executa essa setup para pegar as configurações, e a loop, ele fica executando continuamente. Então, ele sempre, quando chega no final da função, volta aqui, como se fosse um for, só que sem fim, um loop infinito, beleza? Isso acontece porque a ideia do Arduino é justamente que você seja monitorado, seja executado continuamente. Então, se você tiver um circuito, por exemplo, que monitora a sua porta, você não quer que ela pare em nenhum momento. Ele tem que ficar a todo momento sendo executado para que em algum momento, por exemplo, você manda o comando de abrir a porta, ela possa abrir. Ela não pode parar em nenhum momento. Então, por isso que a função loop, ela entra nessa execução contínua e nunca para. Bem, se você olhar aqui, você pode pensar, mas por que
que quando eu fui ligar o Arduino no meu LED, eu tive que conectar antes aqui na porta positiva. Antes disso eu tive que conectar ele aqui num resistor. Então, o que é o problema? O resistor, ele é como se fosse um limitador, né, da sua corrente elétrica, certo? Ele controla para que a corrente elétrica, por exemplo, não chegue mais do que o componente possa suportar e venha queimar. Então, só para vocês entenderem rapidamente aqui o que o resistor faz. Se eu vim, por exemplo, aqui, ó, e executar aqui em cima, nessa barra superior, tem o iniciar simulação. Bem, antes da gente testar, eu só vou voltar aqui as configurações para porta 13 e voltar o fio aqui para a porta 13 também, para que a gente possa executar. Então eu vou clicar aqui, ó, iniciar simulação. Perceba que o LED está acendendo e piscando, acendendo e piscando. Eu já vou continuar a explicação lá no código. Mas por que eu estou falando disso? Porque esse resistor é justamente para controlar a corrente elétrica. O Arduino, ele envia 5 volts de energia pela porta. Então, 5 volts ele é o suficiente para queimar o LED. O LED ele não está preparado. Então, esse resistor ele funciona como se fosse um limitador da corrente elétrica, justamente para que a corrente elétrica chegue na quantidade exata para o LED. O que acontece, por exemplo, se eu retirar esse resistor? Se eu vir aqui e deletar e ligar direto o LED na minha porta. Então, vamos lá. Eu vou conectar direto aqui, só para vocês entenderem. Se vocês fizessem isso, por exemplo, no Arduino físico, quando você mandasse executar, ele vai... Tá, aqui, ó. Aqui ele apareceu para mim, olha. Ele já está me falando justamente que a corrente elétrica que está chegando para ele é mais do que o suportado e que a vida útil do LED ele vai ser reduzido. Então, para que isso não aconteça, né, a gente tem justamente o LED, o resistor, para fazer para a gente esse controle. Então, agora com o resistor, quando eu ligar, o meu LED vai ficar piscando. Então, aqui eu até troquei ele de cor, então eu vou botar ele aqui para o vermelho. E vou colocar aqui, ó, amarelo. Então, aqui, ó, tá funcionando. Justamente por isso, porque o resistor, ele é o que vai controlar, né, a corrente elétrica para chegar no meu Arduino, beleza? Agora, voltando aqui para o código-fonte. Perceba que aqui, dentro da função loop, o que eu estou falando? Olha, digital write, ou seja, escreva para mim na porta digital 13, por isso que eu coloquei esse 13 aqui, high. Por que é esse height? Então, aqui depois do high eu coloquei um delay 1000. Esse delay 1000 é justamente referente a 1000 milissegundos, que é referente a 1 segundo. Então, o que vai acontecer? Ele vai escrever na porta 13 high, que é ter a corrente elétrica, ele vai acionar. Quando ele ligar, a corrente elétrica vai ligar o LED e depois de 1 segundo ele vai para a próxima linha, que é justamente na porta 13 eu vou escrever low, que é o equivalente a eu falar desliga a corrente elétrica. E depois novamente delay 1000. Basicamente o que está acontecendo aqui, pessoal? Ele entra no loop, ele escreve na porta 13, espera um segundo, desliga, espera um segundo e volta de novo para o início. Então, o código-fonte ele vai ficar justamente repetindo isso e o comportamento do LED, nesse caso, é justamente ficar acendendo, apagando, acendendo e apagando. Beleza? A ideia aqui é justamente que vocês tenham esse primeiro contato, né, com o Arduino, sem que vocês precisam necessariamente ter um Arduino aí na sua máquina. Então, por exemplo, se vocês, aqui eu vou fechar o código assim, aqui em cima clicando em código, voltarem aqui, vocês vão ver que tem diversos outros circuitos, onde que a gente pode selecionar aqui um circuito já pré-definidos, que traz para a gente vários componentes e combinação desses componentes. Então, o legal disso é justamente que vocês possam testar antes que vocês tenham o Arduino, para que vocês evitem, por exemplo, de queimar algum componente, que vocês evitem de comprar algo que vocês não vão utilizar para as ideias iniciais de vocês. Então, a ideia aqui é justamente que a gente tenha esse primeiro contato com a ferramenta sem que a gente precisa necessariamente ter o Arduino em mão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E uma coisa importante, pessoal. Essa parte mais de elétrica e eletrônica não é o forte do canal. O nosso foco aqui é a programação. Beleza? Então, o nosso foco aqui é que vocês consigam montar o circuito, né? Pode ser ele mais básico ou não. E que vocês consigam entender esse código. O nosso foco era justamente esse. Beleza? Lembrando que a gente tem o portal programando.com.br, que vocês podem acessar lá para fazer nossos cursos. Vocês vai ter agora novos cursos lá
vai estar entrando nesses próximos dias novos cursos, então fiquem atentos lá para esses novos cursos. A gente tem também o nosso Twitter e o Instagram, então vocês pesquisarem por Portal Programando que vocês encontram lá. Então sigam lá, qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários ou responder lá direto nas nossas redes sociais, beleza? Tchau, tchau.